Bem-vindos todos. Bom, nesse episódio nós vamos dar uma olhada no que é possível fazer com o scripting em Python dentro do Salomé Meca para gerar uma geometria muito elaborada, que é essa que está aqui no título, né? A mola helicoidal de fio enrolado ou trançado, não sei direito qual é a tradução disso. Mas vamos usar um pouquinho de geometria diferencial e ver como colocar uma expressão analítica para dentro do script. Bom, isso aqui são exemplos dessa mola helicoidal de fio enrolado, né? Você vai primeiro enrolar um fio em cima, fios sobre um guia, né, sobre uma referência, e depois pegar esse cabo que você gerou enrolado e enrolar em cima de um segundo corpo. Essas molas têm um desempenho de fadiga muito bom, mas também são um pouquinho difíceis de fazer e de modelar, né? Então, como nós vamos começar com isso? Bom, vamos começar numa espiral sobre o eixo Z. Vai rodar em torno do Z e crescer aqui. Vamos estar aqui a variação no X, do Y e a evolução na coordenada Z. Agora, em cima disso aqui, dessa linha que foi gerada, eu vou precisar gerar um sistema de coordenadas local para conseguir descrever o enrolamento dos fios sobre esse fio mestre. E vou fazer isso usando o triedro de Frenet. Para quem nunca estudou geometria diferencial, dá uma buscada aí que vale a pena, uma coisa bonita de saber. Eu tenho aqui primeiro, né, o vetor tangente, né, que é dado pela variação da posição segundo o parâmetro. Vou gerar aqui depois um unitário dessa direção. Tem o vetor normal, que é a derivada também desse vetor tangente. Vou gerar também unitário. E tem depois o binormal. O binormal é uma figura que aparece até no módulo de geometria, quando você vai fazer extrusão ao longo de um caminho. Ele pode te pedir em que direção você está querendo colocar esse binormal aqui. Mas, então, esses são os três vetores que foram gerados. Em cima desses vetores, né, também tudo aqui ainda na parte analítica da coisa, eu vou colocar esse ponto, que é a posição na curva base, aquela curva gerada lá com a espiral simples, e em cima dela uma rotação, um giro, em cima desse sistema de coordenadas, né, medindo aqui pela direção B e N. Então é basicamente a mesma coisa, né, como se eu estivesse olhando nessa direção aqui e o meu N fosse um X e o meu B fosse o meu Y. Então coloquei aqui a rotação, né, o alfa, nesse sistema coordenado aqui, nesse plano NB. O alfa, no caso, ele vai ser tornado, na verdade, dependente de θ, que é o ângulo que define esse andamento aqui na espiral base, por um multiplicador, né, que vai me dar quantas voltas esses fios dão em torno deles mesmos, né, quando a espiral dá uma volta completa. Então, eu vim aqui no Python e fiz um script usando o pacote SymPy, que já foi carregado aqui, e ele vai me gerar a expressão analítica dessas curvas finais, né, da curva já enrolada. E eu vou pegar a expressão analítica que ele me deu, peguei, né, a expressão analítica que ele me deu e coloquei no arquivo base aqui no Salomé, né, já gerado segundo aquele princípio que já foi mostrado antes, né. Você gera uma curva, exporta o script e vê lá no script onde é que você vai mexer as coisas para poder estabelecer a parametrização. Então o que eu fiz aqui? Eu peguei as expressões, né, de x, y e z que ele me deu lá no SymPy e eu usei um recurso que o Python tem, que é colocar esse modificador do string, esse f aqui na frente.
que ele faz o seguinte, todos os nomes de variável, todos os caracteres, né, que estão entre colchetes, eles são variáveis que estão no ambiente. Então aqui, por exemplo, colchete R colchete, quer dizer, essa posição aqui vai ser ocupada pelo número que está no R, no valor de R. Mesma coisa para esse RS, o S, né, que é o step, né, da espiral mestre, o N, né, que é o multiplicador, o T aqui mantém, porque é o parâmetro do próprio módulo de geometria, né, o T ou θ. E eu fiz isso com as 3 expressões, repeti aqui fazendo modificações, né, para poder incluir o deslocamento do início, né, porque cada espiral, são 3 espirais, né, cada espiral vai começar de um ponto diferente, e gerei aqui as repetições, né, desses comandos. Eu poderia ter gerado aqui uma função para fazer isso diretamente, mas por simplicidade são só 3, isso não incomoda tanto. Então, como ficou esse sistema, né? Quando eu vim aqui, pedia para executar o script. Peguei esse base aqui que foi escrito e executei, ele me gerou esses itens aqui. Então eu tenho a curva 1 da primeira volta, a curva 2 da segunda volta, a curva 3 da terceira volta. Como eu vou fazer uma figura, uma extrusão de círculos, de seções circulares em torno disso aqui, eu preciso dar também direções, né? Foi o que eu fiz aqui ao pegar o vetor tangente no ponto inicial de cada uma dessas curvas. Também com a expressão dele puxada aqui do analítico, né, do pacote do SymPy. Feito isso, então eu gerei aqui os discos. Podem ver aqui, disco. Esse disco foi gerado, né, a partir de um nó, um vetor e o raio. O vetor que eu dei aqui, primeiro, né, o vetor segundo e o vetor da terceira curva. Vocês podem ver que eles estão bem variados, né? Pegados aqui os 3 discos, eu fiz a extrusão dos 3 ao longo do caminho e aqui vem a figura gerada. Ele tem uns problemas aqui de renderização, mas isso é questão só mesmo de definição. Isso não é que a geometria esteja mal gerada, só está mal renderizada. E a partir, então, desses 3, eu vim aqui na parte de malha. Qual foi a malha que eu gerei aqui? Peguei o string 1, por exemplo, joguei os parâmetros e garanti que, por exemplo, na face fosse gerada uma malha triangular com um parâmetro um pouco mais fino. O resultado foi isto aqui. É uma malha razoavelmente grosseira, né? Os resultados não vão ser exatamente confiáveis, mas dá uma ideia do quanto essa estratégia consegue produzir curvas muito complexas. Então aqui os 3. E já vamos para a parte do Aster para ver como estabelecer essa análise. Vocês podem ver aqui que isso vai envolver uma quantidade de contatos muito grande, muito complicada, que você tem o ponto de contato de um fio com o outro, ele não segue uma giratriz constante, né? Tá, às vezes no topo, às vezes abaixo, às vezes a 0, às vezes a 180 graus da seção, né? Se você seguir aqui. Então é um negócio bem elaborado, mas bem interessante de ver como fazer. Então já vamos para o Aster. Bom, já aqui no Aster,
começamos aqui com a definição de uma variável que vai ser usada como penalização, né, como a mola penalizada de interpenetração dos contatos. Conforme a documentação, né, orientado como sendo um módulo de rigidez do material mais duro do contato, vezes uma escala de dimensão própria aí do elemento, né, para começo. Vai fazendo um ajuste ao longo de algumas rodadas. Nesse caso, então, deu mais ou menos aí 2 vezes 10 a sexta, 1 vezes 10 a sétima, foi variado algumas opções. A coisa começa, como sempre, né, lendo as malhas de cada parte. Depois, li os nós de referência, né, que ficam aqui em cima do eixo Z, que vão servir para gerar rigidez, ligações rígidas entre as faces das extremidades dos fios, colocando a condição de contorno mais simplificada. E aqui eu gerei, nesses nós de referência, 2 elementos pontuais, né, dos elementos discretos. Depois foi só fazer, né, os assemblies e cheguei aqui à malha final. O modelo atribuído começa aqui, né, com toda com todos as superfícies, os corpos, né, em cada fio, colocando o modelo mecânico, modelo 3D. Como está em alta ordem, eu preferi não usar nessa vez a subintegração. E nas propriedades dos elementos é onde eu mexo nas propriedades dos nós aqui, né? Eu esqueci de falar, mas eu coloquei nos nós de referência, no top e bot, o elemento discreto com translação e rotação, dis-tr. Aí, quando eu coloco esse dis-tr, eu consigo controlar nesses 2 nós, nas condições de contorno, tanto deslocamento quanto rotações. Só que eu preciso dar a ele uma mola, alguma condição inicial, né? No caso, dei 0 em tudo, para poder liberar o sistema. Agora, materiais. Tranquilo, aço, sem problema, atribuição também para todas as partes das molas. Funções e listas, todo problema não linear, faça uma função rampa, defina uma sequência de passos de tempo separados. Então aqui eu comecei em 0 e fui até 1 segundo com 20 passos. Aqui também, tempo. Opa, não é esse. Esse aqui. Eu vou usar aquela lista de reais que foi definida lá, né? 20 divisões do 0 a 1. E o que fazer em caso de erro. Caso haja um erro de convergência, divide o passo de tempo em 2, faz isso 4 vezes no máximo. E a função rampa, a rampa vai orientar a aplicação dos deslocamentos. E foi colocado assim, né? 0 para 1. Então o deslocamento vai ser colocado crescendo linearmente. Condições de contorno e carregamentos. Usando aqui o afechar meca, né, que é onde você atribui as condições de contorno, eu primeiro estabeleci 2 ligações sólidas aqui, né, com todos os grupos de nó. Deve ser mais fácil fazer por aqui. Bom, apaga todo mundo, acende todo mundo. Aqui está vendo, né, os nós das 3 faces de cima e aquele nó de referência em cima, que é o que está aqui. E esses nós estão amarrados, então é como se tivesse uma barra rígida ligando todos eles.
Quando o Aster verifica que um dos nós tem graus de liberdade de rotação, ele põe esse como mestre. Significa que o que eu fizer girar ou deslocar esse nó aqui vai refletir nesses nós das faces dos fios. Isso se repete tanto aqui no topo quanto aqui embaixo. Aqui, que ficou meio apagado por conta da cor. Ok, então isso estabelece as ligações, os deslocamentos estão colocados aqui, o nó de baixo não desloca, está tudo travado, né? Não desloca e não roda, e o nó de cima é o que vai deslocar 1 centímetro. Na definição do contato, que é outro processo, bom, formulação discreta, né? Então ele vai controlar a interpenetração dos nós e não dos pontos de Gauss, como seria aqui no contínuo, sem atrito. O algoritmo de resolução é o padrão, as interações geométricas, o resíduo geométrico também é tudo padrão aqui. E aqui tem as 3 áreas que foram definidas. Na primeira área, é a superfície do primeiro fio, e o escravo é a superfície do segundo fio. Aqui. E como que foi feito de uma forma geral, né? Foi colocado aqui embaixo o algoritmo de penalização, então ele não vai tentar garantir contato exato, né, uma interpenetração zero, como seria aqui no contrante, onde ele controla as tensões. E vai usar aqui aquele EPEN, que foi aquela variável definida lá, né? Você muda aqui se é número ou variável, indica a variável aqui. Isso foi feito aqui, como está dito, né? O escravo é long 1, mestre é long 2, aqui embaixo. Escravo long 2, mestre long 3, e aqui embaixo, escravo long 3, mestre long 1. Então foi trocando o par. Isso define os contatos entre os fios. Feito isso, partiu-se para a solução, como já mostrado em outras ocasiões, né? Tem que indicar a característica do elemento, né, para poder definir os elementos discretos, definir o contato. Aqui define ligação entre os sólidos, e aqui põe o deslocamento, que vai ser aplicado seguindo essa rampa, aquela rampa de 0 a 1. Né? Para melhorar a situação um pouco, eu coloquei aqui um resíduo global relativo de 10 a menos 5, e as iterações que pode gastar até 30 iterações por cada passo, né, para poder não ter que ficar reiniciando com frequência. Certo? Então, isso já foi rodado. Eu fiz algumas rodadas aqui com outros graus de penalização, mas aqui já foi rodado, e você pode ver que o processo de convergência seguiu normal. Não teve nenhum grande incidente, né? Só um corte de passo de tempo que aconteceu aqui. Aqui chegou a nível de decoupe, né? Chegou a dar um primeiro corte, mas depois disso ficou tudo no 1, tranquilo, em menos de 20 iterações em cada passo de tempo. Certo? Fim dessa parte, vai-se ao pós-tratamento. No pós-tratamento eu preciso
eu vou fazer aqui uma avaliação de quanta energia está envolvida na solução do contato. Então, eu fiz uma pequena jogada aqui. Aqui eu vou ter que usar o texto mesmo. Eu criei uma fórmula que calcula quanto trabalho foi realizado pela força de contato, né, por aquela mola, só onde houve interpenetração. Então, onde o jogo ficou menor que zero, eu atribuo esse número aqui, que significa basicamente, né, a força final, a Rn, a reação normal ao contato, que é a reação imposta pelo processo de penalização. E o jogo aqui é o quanto interpenetrou. Então é exatamente como uma mola linear, né, metade da distância vezes a força. Vou fazer esse cálculo aqui para todos os nós de contato e vou mais tarde lá no Paravis fazer uma pequena avaliação disso. Eu separei aqui o processo de pós-tratamento, como o processo vai para um modelo 3D, tem muito ponto, então acaba que alguns arquivos, alguns objetos ficam grandes demais para se lidar. Então eu fiz uma separação aqui, né? Calculei as tensões nos nós, deformação nos nós de Gauss. Eu pedi aqui Enel e Etot no elemento. O que são esses dois? Você vai aqui na documentação do CalcChamp e ele te mostra aqui, né, a energia elástica do elemento. Como eu estou lidando só com domínio elástico, né, não vou me preocupar aqui com não linearidades agora. Isso aqui é o quanta energia elástica está contida em cada elemento. Então ele vai fazer esse cálculo. O ETOT também seria mais ou menos a mesma coisa. O cálculo do incremento de energia, de deformação, né? No final é o mesmo valor. É importante lembrar, né? Ele pode calcular a energia de deformação, né, que é um valor já integrado, ou uma densidade de energia, né? Densidade de energia é algo que você vai ter que multiplicar depois pelos volumes apropriados. Então, fiz esses cálculos, calculei critérios aqui para enriquecer a situação, calculei reações nodais também, e aqui eu apliquei o campo útil. Significa o quê? Atribuir o cálculo da expressão dessa fórmula aqui, que foi mostrada antes, a partir das informações contidas nesse objeto dentro desse conjunto de dados aqui, né, que é o que faz a avaliação do contato nodal, e ele vai para o UT01, que é um campo que ele vai gerar dentro do objeto. O resto aqui foi colocação de origem de dados original, modelo, campo de materiais que é necessário. E aqui eu fiz a restrição ao grupo de malha, né? Só nos grupos de malha sólidos. Eu não quero calcular nada disso nos grupos discretos. E joguei o resultado aqui num ResNLX. Aqui, num segundo pós-tratamento, também pegando com a mesma saída lá do start non-linear, pedi reações de forças nodais, mas restringi tudo só aos nós de topo e baixo, naqueles nós de referência. Isso também foi feito, passou aqui sem nenhuma grande reclamação e gerou o arquivo que vai ser visto agora. Já aqui dentro do Paravis, já carreguei aqui o arquivo que foi impresso, foi gerado. Então vamos lá, primeiro uma olhada aqui no deslocamento, né? Se está tudo ok, está tudo coerente. Aponto para o deslocamento, gero vetores, porque eu vou fazer a aplicação de um filtro que consegue mostrar para vocês a forma deformada do corpo. Está aí. Eu posso aqui acender a referência e colocar só essa referência
uma forma menos interferente, né, com a visão. Então, está aqui, né, a condição de contorno valendo aqui, né, não girou e não deslocou, e a daqui girou e deslocou na vertical, mas não em outras direções. Isso feito, vamos dar uma olhada em como estavam, né, os dados de contato. Está aqui o contato, wireframe não, surface with edges, ok. Então aqui já entrou aqui me dando a interpenetração. A interpenetração deu 4.4 vezes 10 a menos 5. Isso aqui está em metros, né? Então isso é 4 centésimos de milímetro. Deu um valor razoável, interessante. Eu posso também fazer em cima disso aqui. Deixa eu tirar esse negócio daqui. Em cima só desse campo, colocar uma estatística descritiva. Só aqui o nodal e me aparece aqui com a estatística descritiva daquela função que foi calculada por nó. Então, eu tenho uma média de 2,56 566 vezes 10 a sexta. Deixa eu dar uma olhada aqui. E 20.526. Eu já fiz essa conta aqui embaixo, me dá 5 vezes 10 a menos 2. Essa é a energia da interpenetração. Eu também posso voltar aqui, pedir só as energias e pedir aqui para ele fazer a mesma estatística. Isso aqui é cell data. Ok. Médias, mesma coisa, 23, e os cálculos já estão feitos aqui. 1.43, 1.44 basicamente. Então se eu colocar 1.44, se eu colocar 5.27 exponencial menos 2 dividido por 1.44, isso vai me dar, nossa, aqui é menos 2. Isso vai me dar cerca de 3% de energia aplicada, a energia aplicada na penetração, na compensação da penetração, equivale a 3% da energia total acumulada na mola. Agora vamos dar uma olhada no que estava antes aqui, né? Foi feito aqui uma simulação antes de eu usar esse 10 a sétima como fator de penalização. Eu fiz com 2 vezes 10 a sexta. Então só dá uma olhada aqui em como ficou nessa situação anterior. Média aqui 1.05 vezes 10 a sexta e a mesma cardinalidade. Então, deixa eu voltar aqui. Ponto 0,5. Dois vezes 10 a menos 2.
vamos ver como fica com as energias. Seis vírgula um vezes 10 à quinta. Vamos voltar aqui. Ponto 38 e finalmente 2.15 exponencial menos 2 dividido por basicamente 39, que dá 1,5%. Isso é uma coisa surpreendente, né? Tem um ponto ótimo nesse esquema de penalização. Pode ser que você tenha uma interpenetração muito menor. Só dar uma olhada aqui nesses valores de contato. Ok, colocado aqui. Contato, o jogo, né, sem interpenetração. Antes estava dando 4.4, com 10 à sétima. E aqui estava dando 4.8, com 2 vezes 10 à sexta. Então, a interpenetração realmente diminuiu, só que ela não diminuiu o suficiente para compensar o quanto aumentaram, né, as forças de contato. No final, eu apliquei mais energia lidando com o contato com a grande penalização do que com a pequena. E nos dois casos a coisa ficou realmente mais ou menos parecida, né, de 4.4 para 4.8 centésimo de milímetro. Não é nenhuma grande variação. Certo? Então, eu poderia trabalhar essa questão aqui um pouco mais, né, mas realmente já está levando muito tempo para rodar esses casos. Então eu vou parar por aqui, porque isso já indica as nuances do processo de contato e as nuances desse recurso de penalização. Tá certo? Então já é um exemplo bastante interessante, né, do quão complicado pode ser um cenário simulado pelo Aster, que ele é capaz de avaliar. E eu espero que todos tenham apreciado esse episódio, que façam bom proveito desse. Agradeço muito a atenção e espero todos vocês na próxima oportunidade. Se você chegou até aqui, provavelmente estava procurando algo como curso de elementos finitos, cálculo estrutural e etc. Eu tenho uma oferta que pode te interessar. Um canal e um curso para te capacitar a usar o Code Aster, um programa de elementos finitos desenvolvido pela EDF, a empresa de energia da França, e que ela usa para projetar as estruturas das usinas nucleares que opera. A EDF colocou essa joia no modo open source. A confiança na qualidade dos resultados produzidos tem que ser muito alta para essa área de aplicação, e o Code Aster mostrou que merece. Esse é o programa que vai te colocar no mercado dos projetos estruturais com uma barreira de entrada baixa e uma ferramenta de respeito. O curso vai te dar os primeiros passos, os que levariam mais tempo para aprender sozinho, e o canal vai te dar alguns refinamentos bem úteis. Mais detalhes na descrição do vídeo. Muito obrigado pela atenção, bem-vindos ao início da jornada e até o próximo passo.